Olá, gestores. Hoje a gente vem falar um pouquinho aqui sobre pesquisa de clima. Que raios é esse? O que é isso? Mas antes disso, por favor, se inscreva no canal, curta, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo novo no canal e compartilhe para que a gente possa estar levando esse conteúdo para mais e mais donos de oficinas, para colaboradores de oficina que queiram crescer, se desenvolver e a gente ajudar esse negócio a mudar de patamar. Ele está precisando. Por que eu trouxe falar um pouquinho sobre a pesquisa de clima aqui? Eu não conhecia essa ferramenta e a gente trabalhou dentro da nossa operação, a gente contratou uma consultoria para trabalhar a gestão de pessoas, para desenvolver a gestão de pessoas. E aí, o consultor nos trouxe a pesquisa de clima. O que é a pesquisa de clima? É uma ferramenta para realmente medir como é que está o clima da tua empresa, como o próprio nome já diz, né? Como é que está o engajamento das pessoas dentro do seu negócio, tá? Então, eu bem lembro que a gente trabalhou a pesquisa de clima primeiramente com alguns colaboradores que alguns colaboradores de liderança dentro da nossa operação. Nós queríamos entender como o liderado estava olhando, estava tendo a percepção do líder dele, né? E muitas vezes o colaborador não traz essa informação para a gente. Ele fica receoso, ele fica com medo. Pô, mas eu vou falar isso, vão me mandar embora, né? E essa é a maior percepção. Mas aí é o que a gente precisa mudar. A gente precisa sinalizar o que a gente quer aqui. A gente quer entender também se eu, como dono, como gestor, tomei a decisão certa em ter aquele líder. Ele é a pessoa correta para aquela função. E aí a pesquisa de clima, ela ajuda. Porque a pesquisa de clima, elas são perguntas feitas a um grupo de colaboradores que nós podemos dividir a empresa, né? Essas pessoas não precisam ser todas as pessoas da empresa, mas sim as pessoas. Vou fazer a pesquisa de clima para aquele líder que eu tenho, para o chefe de oficina. Então, quais são as pessoas que são lideradas por ele? Para essas pessoas que a gente vai entregar um formulário com perguntas e esse colaborador, ele simplesmente coloca sim, não ou talvez. E depois, essas são 17 perguntas lá dentro, que elas são divididas em blocos, em grupos, e que elas começam a analisar a camaradagem desse líder, a credibilidade desse líder, o respeito desse líder, qual o senso de justiça desse líder e a comunicação que ele tem com os colaboradores dele. Tá? A gente pode fazer com o líder, pode fazer com o próprio colaborador, em função dos outros colaboradores, o que pensam dele, né? E aí você tem o feeling de identificar, pô, essa pessoa aqui, ela tá me dando um trabalho, ela não... Vamos entender o que está acontecendo. Então você aplica a pesquisa de clima, ela divide, ela dá um número, dá um resultado e pasmem, o resultado dele, ele traz uma identificação de qual é a realidade da pessoa em si. Porque essas perguntas também são voltadas para o todo da vida daquela pessoa que a gente está aplicando a ferramenta, fazendo o trabalho. Então a gente identifica, a partir do momento da aplicação da pesquisa de clima, quais são os pontos fortes e os pontos de melhoria desse colaborador, né?
pode ser aplicada até mesmo para o gestor. Às vezes o colaborador ele tem medo de trazer a informação e o colaborador quer entender o que eles estão falando, porque ali é uma pesquisa anônima e não tem identificação, e realmente a gente tem que cuidar para que não tenha. E também tem a parte de comentários lá que eles podem deixar, e a gente começa a melhorar pontos, porque a gente identificou problemas, aí a gente começa a usar a ferramenta do feedback. Vem aqui, colaborador, líder, gestor, vamos conversar um pouco. Mas aí é importante, a pessoa que está recebendo o feedback está aberta à melhoria, a crescimento, né? Como a gente usa? É dessa forma, fazendo a aplicação, trazendo o resultado. Quando a gente usa? Quando a gente quer, inclusive, promover uma pessoa. Quando a gente quer usar a ferramenta do feedback. E quando você tem um resultado de que não é você, líder, tô dando eu, gestor, dono da oficina, tô dando um feedback, chamei o meu chefe de oficina, vamos usar, ou chamei o colaborador aqui para dar um feedback para ele. Às vezes o colaborador, o líder, ele fica receoso porque você está dando feedback, está falando as qualidades e as oportunidades de melhoria dele, mas está falando sobre o teu ponto de vista, a tua ótica. Quando você aplica a pesquisa de clima, você está muito mais embasado naquilo que você está falando para esse colaborador, porque não é você que falou, daqui a pouco são 5, 10, 15, 20 pessoas que relataram informações sobre ele. Então não tem como a pessoa que está recebendo o feedback, ela fugir. Ela dizer, não é isso, não é bem isso. Pô, tem bastante gente falando isso, falando pontos positivos e também oportunidades de melhoria. Então, a ferramenta da pesquisa de clima, a gente consegue entender mais o colaborador e a gente consegue ajudar a desenvolver ele, desde que ele esteja aberto a isso. Então, se tiverem dúvidas sobre isso, ela é alguma situação um pouquinho mais complexa, tem que ter alguns entendimentos diferentes. Isso aqui é um básico sobre a ferramenta pesquisa de clima, mas deixe as suas dúvidas aí nos comentários que a gente retorna e te ajuda, tá ok? Forte abraço, muito obrigado.